Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. Veja como foi a sessão ordinária na Câmara de Vereadores. O Vale do Itajaí precisa de sangue. Devido ao frio, o número de doações chega a cair pela metade nesta época do ano. CCJ dá parecer favorável ao projeto que institui iniciativa popular por meio eletrônico. Hoje é quarta-feira, 15 de junho de 2016. O TVL Notícias está começando. A Câmara Mirim promove hoje à tarde sessão itinerante na Escola Lúcio Esteves, na Escola Agrícola. Os vereadores mirins fazem discursos na tribuna como se fosse uma reunião normal no plenário, só que nesse caso o encontro é na escola e com os alunos na plateia. A TVL grava na íntegra a sessão itinerante desta tarde e exibe na segunda-feira que vem, às 3 horas da tarde. Veja agora como foram os trabalhos nas comissões permanentes da Câmara. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, na reunião realizada nesta terça-feira, analisou 16 projetos de lei. 3 proposições receberam parecer favorável e 6 foram arquivadas. Os vereadores pediram vistas para 2 projetos. As demais propostas foram encaminhadas para a análise jurídica da Casa. A CCJ é a única comissão permanente da Câmara de Vereadores que tem a condição de arquivar projetos eventualmente inconstitucionais. E aconteceram muitos nessa tarde, né? Vários projetos com interesse louvável, com belas e brilhantes ideias, mas que com a sua perspectiva de ser abordado por um vereador, se tornavam inconstitucionais por várias questões. Então alguns foram arquivados, outros enviados ao autor para realizar as devidas correções e outros ainda solicitado ao autor que envie ao Executivo Municipal como uma forma de poder fazer com que o Executivo então traça essas metas e envie os projetos dessa casa. Mas é realmente um trabalho de avaliar a constitucionalidade ou não dos projetos. E um específico que trata da questão dos bicicletários na nossa cidade, que é um tema da moda, um tema atual, que trata do uso da bicicleta. A gente precisa fomentar e ajudar a cidade nessa condição de criar os fatores necessários para poder preservar a utilização da bicicleta. O projeto ele tinha vícios de constitucionalidade, foi enviado ao autor, que é o Marco Antônio Warhofsky, para que faça as correções, mas mais do que isso, que possa debater junto ao COPLAN, Conselho de Planejamento da Cidade, porque vem sendo elaborado o plano de mobilidade do município. É importante que os projetos aqui apresentados estejam em consonância com o interesse público, com os projetos públicos municipais, e no sentido da mobilidade é muito importante que a gente possa congregar e atuar os dois projetos em conjunto. Entre as matérias que receberam parecer favorável da CCJ está o projeto de resolução que acrescenta artigos para instituir a iniciativa popular por meio eletrônico. A comissão despachou favoravelmente o projeto de lei de minha autoria, tendo em vista que nós temos o instrumento da iniciativa popular, de projeto de lei, com determinadas regras estabelecidas pelo nosso regimento interno, pela nossa lei orgânica e pela nossa Constituição Federal. E eu propus um projeto de lei para que a Casa assimile, assuma e articule e trabalhe esse tipo de projeto de lei agora não mais por meio físico, mas por meio eletrônico. Através da internet, a nossa população poderá trabalhar projetos de lei dessa iniciativa e a Câmara de Vereadores, através da estrutura, receberá esses projetos de leis. Então agora não por meio físico, mas por meio eletrônico, através da internet, a população poderá propor esse tipo de iniciativa legislativa para a Câmara de Vereadores. O Observatório Social e a Prefeitura fazem amanhã de manhã uma audiência pública conjunta de prestação de contas. Vão ser apresentados os resultados dos trabalhos feitos pelo Observatório neste ano e as metas fiscais da administração municipal. O evento é aberto à comunidade e acontece no auditório da AMP, na Rua Humberto de Campos, a partir das 8h30 da manhã desta quinta-feira. E você vai ver depois do intervalo. Veja como foi a sessão ordinária na Câmara de Vereadores. O Vale do Itajaí precisa de sangue. Devido ao frio, o número de doações chega a cair pela metade nesta época do ano. Instante só, o TVL Notícias volta já. Atenção para a contagem regressiva. Vem aí mais uma atração campeã na preferência do público blumenauense. Show de 54 anos da Banda Municipal. Dia 21 de julho, 8 da noite, no Teatro Carlos Gomes.
A entrada corresponderá à doação de um livro de literatura em bom estado ou de alimento não perecível, que deverá ser entregue no dia do evento. Os livros arrecadados serão destinados aos projetos de leitura da Fundação Cultural de Blumenau e os alimentos à entidade de assistência social. Prestigie mais esta atração top de linha. Convide seus amigos e sua família para o show de 54 anos da Banda Municipal. Dia 21 de julho, 8 da noite, no Teatro Carlos Gomes. Apoio Câmara de Vereadores de Blumenau e TVL, o canal da comunidade. Estamos de volta. Já é lei em Blumenau o Código Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal. Ontem o prefeito comunicou à Câmara sobre a sanção da nova lei de autoria do Executivo, aprovada aqui pelos vereadores no dia 2 de maio. Para você ler na íntegra o texto desta nova lei, basta acessar o site da Câmara, ir no link Legislação e depois Lei Municipal. Para facilitar, você pode pesquisar pelo número da lei, que nesse caso é a Lei Complementar de número 1054. Frio faz despencar número de doações de sangue no Hemosk. Campanha visa estimular doadores. O histórico do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina, em Blumenau, o Hemosk, mostra que os números de doadores nesta época do ano baixam muito. Em contrapartida, as demandas continuam as mesmas. Apesar do estoque baixo, ainda não está faltando, mas preocupa as casas de saúde de toda a região. Para que vocês tenham uma ideia, a meta do Hemosk diariamente é de atender 70 pessoas por dia. Em virtude do frio, as doações chegam a cair pela metade. Temos a baixa procura devido à chegada do frio, o inverno, né? Agora, com esse frio mais rigoroso, consequentemente, baixou o número de doadores e também fez com que as pessoas ficassem um período impedidas de doar devido aos sintomas gripais, que são mais relacionados a essa época. Então, que dificultou um pouquinho o nosso trabalho, mas lembrando que todas as solicitações, as transfusões continuam. Sabedores da baixa nesta época do ano, muitos voluntários, aqueles que gostam de fazer o bem, continuam procurando o Hemosk. A intenção é simples e basicamente ajudar, né? Ser voluntário mesmo, ajudar. Eu não sei para quem que o meu sangue está indo, para quantas pessoas que eu estou atingindo, mas eu estou ajudando sem custo nenhum, porque é gratuito e é super rápido. Em 10, 12 minutos, o meu sangue já passou para a máquina e segue o processo. Então, a ideia é simplesmente essa. O sentimento é gratidão em poder estar ajudando quem precisa. E acredito que se cada um fizesse um pouquinho dessa boa ação, a gente já estaria com uma situação melhor, né? Porque a gente sabe que sempre está faltando sangue. E quem precisa, precisa agora, precisa hoje, não dá para ficar esperando. Então, eu acho que é muito válido vir ajudar o próximo, independente de quem seja, qual é o sexo, qual é a religião, acho que ajudar sempre quem precisa. Ainda mais numa época dessa, entre a baixa de sangue e tudo mais, época de frio que a gente está vivendo, ainda mais que acidentes acontecem sempre todo ano. E é importante, especialmente nessa época do ano, doar, acaba vindo do ano ainda mais. Toda a população vinha, importante, não só na época de verão, que é mais confortável, mas também agora na época de inverno. Devido a essa baixa procura no inverno, o mês de junho passou a ser chamado de Junho Vermelho. No mês de junho temos a comemoração do Dia Mundial do Doador de Sangue, que é no dia 14, então, que é comemorado em todo o mundo, a data tão importante para quem realmente faz a sua parte, salvando vidas através da doação de sangue. E agora, o governo do estado de Santa Catarina regulamentou uma lei, que é o Junho Vermelho, incentivando e reforçando a toda a comunidade, instituições, que são nossas parceiras, para realmente fazer uma forte campanha, né, de orientação e conscientização sobre a doação de sangue. Para doar, as pessoas têm que ter entre 16 e 69 anos, menores também, mas acompanhados dos pais. Trazer documentos com foto, ter mais de 50 quilos e podem estar alimentadas. Após a doação é servido um café aos voluntários. Iniciamos às 7h15 da manhã, vai até às 18h30 sem fechar para almoço e aos sábados é das 8h15 até às 11 horas. O Hemosk fica na rua Teodoro Routro, do ladinho da rua Joinville, que é onde é a entrada do nosso estacionamento para quem quiser utilizar. Ficamos aqui na Vila Nova. E agora você acompanha os destaques da sessão ordinária na Câmara. A sessão ordinária desta terça-feira começou com a tribuna livre.
Depois foi aberta mais uma exposição no Salão Nobre da Câmara. A mostra Tertúlia dos Pincéis tem 11 obras de 6 artistas e ficará aberta à visitação do público até o dia 24. O que eu estou expondo aqui é a maior felicidade do mundo, pela idade que eu tenho, pela doença que já me corroeu quase a vida, e pondo essas coisas para o povo ver, que foi eu que fiz com as minhas mãos. É a maior alegria do mundo mostrar para o povo que nunca precisa deixar de lado o que a gente sabe fazer. Vamos fazer, vamos levar para bonito, porque bonito nunca é demais. Nas falas dos vereadores na tribuna durante a sessão, os eventos do último final de semana foram comentados por vários parlamentares. Adriano Pereira, do PT, destacou a agenda que teve na comunidade. Nossa participação também no pedágio da PAI, um pedágio que alcançou aí aproximadamente R$89 mil no total. A gente teve a participação lá na região da Velha, no semáforo da rua José Reuter. Tratei das questões das ruas de placa amarela, que continua sendo uma preocupação nossa, da nossa bancada, em especial aqui nesta casa também. São mais de 500 ruas nessa situação, realmente tem que ser feito algo para regularizar essas ruas. E, enfim, fizemos uma prestação de contas aí do trabalho dos últimos dias aí, em especial o último final de semana aí, que foi realmente intenso, de muita participação na comunidade. A falta de energia elétrica numa comunidade da Itopava Central foi questionada pelo vereador Marcos da Rosa, do DEM. Já o vereador Beto Tribés, do PSDB, elogiou a campanha 100 em um dia. Destacar aí a coordenação da Tatiana de Araújo, que realmente conseguiu mobilizar novamente todos os voluntários do nosso município. Ano passado foram 140 ações, e esse ano, no dia 11 de junho, aconteceram 175 ações no nosso município, e eu estive junto com os voluntários dando mais vida para a Praça Largo Viana, que está ali no bairro Itopava Norte. Aqueles que vivem na cidade, às vezes aguardam pelo poder público para fazer essas ações. E, no entanto, essa foi uma grande demonstração que os voluntários realmente conseguem fazer uma Blumenau, a cidade onde mora, melhor para se viver. Nós recebemos um pedido com relação a um transformador que é muito pequeno e não atende à real necessidade dos moradores ali, parte da comunidade da rua Paulo Zingel Filho. Ele é muito pequeno e quase que semanalmente, 2, 3 vezes por semana, na verdade, a energia cai. E o que acontece? Alguns equipamentos, inclusive, estão queimando. Então eles nos pediram, eu apresentei um requerimento aqui à Celesc para que faça uma revisão em toda a rede elétrica da rua Paulo Zingel Filho, bem como a troca do transformador para um transformador que atenda à real necessidade da rua Paulo Zingel Filho. O vereador Jens Manta, do PSDB, comentou a realização do pedágio da PAI e a Feira da Amizade, além da conclusão das obras da rua Jacob Neichen. O que eu quero registrar aqui é a participação da comissão que nós formamos. E é importante que a professora Jacob Neichen serviu de estímulo para as comissões de várias ruas da nossa cidade. É uma forma de que o poder executivo possa estar orientando e juntamente com a comunidade e para que possa passar todas as informações. Nós não tivemos nenhum incidente, em nenhuma vez uma paralisação. Tivemos sempre o cuidado de passar a informação correta. E o mais importante, a participação efetiva do Executivo em todas as reuniões. Durante a sessão desta terça, Jens Mantel pediu licença para tratamento de saúde por 30 dias. Na próxima quinta-feira, quem assume a vaga neste período vai ser o suplente do PSDB, Silvio Zimmermann. Nas votações, os vereadores aprovaram em primeiro turno o projeto de lei das diretrizes orçamentárias do exercício financeiro de 2017. O Conselho Municipal do Idoso aqui de Blumenau promove até a próxima segunda-feira várias atividades para conscientizar a população sobre a violência contra os idosos. Hoje, dia 15 de junho, é comemorado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Na sessão ordinária da Câmara ontem à tarde, o assunto foi abordado na Tribuna Livre. A violência de fato existe, nem sempre é a violência física, né? Muitas vezes essa violência ela é velada, é uma violência silenciosa, né? Então a negligência, o abandono, a infantilização, não dar a vez para esse idoso, não dar a voz, né? Não deixar que ele tenha autonomia. Então a reflexão que nós, enquanto Conselho, buscamos, né, é de poder divulgar isso para a comunidade, pedir para que nossos legisladores se interessem, que venham buscar conosco as demandas, né, para que reforce com as leis municipais os direitos da pessoa idosa.
Para mais notícias aqui da Câmara, acesse nossas redes sociais no Facebook, YouTube e Twitter e o site câmarablu.sc.gov.br. O TVL Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição.